Olá a todos e bem-vindos à segunda parte da nossa aula sobre fórmulas químicas. Pois bem, pessoal, já foi estudado alguns tipos de fórmulas e agora a gente vai dar uma olhadinha sobre como transformar uma fórmula em outra. Existem alguns passos e é aqui que você tem que prestar atenção, tá bom? Mas relaxa, a gente vai fazer com calma, justamente para você não deixar passar nada e acertar isso nas provas. Então vem cá comigo. Fórmula percentual, conversão logicamente de fórmula percentual em fórmula mínima. Beleza, só lembrando, fórmula percentual diz respeito à porcentagem de cada um dos constituintes na sua fórmula molecular, que compõe a molécula, e fórmula mínima é a menor proporção entre os componentes da molécula. Pois bem, então vem cá, quais são os 4 passos que você tem que prestar atenção? Vem cá comigo. Ó, de modo geral, deve-se seguir os seguintes passos. Considerando sempre 100 gramas de substância. Luciano, como assim? Dá uma olhada. A fórmula percentual não é dada em porcentagem ou percentagem? Pois bem, então você vai entender que em um ambiente com 100 gramas daquela molécula, você vai ter aquela porcentagem de gramas do seu átomo. Calma que a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Então, considerando sempre 100 gramas de substância, convertem-se as porcentagens de cada um dos elementos em massa. Massa essa em gramas, tá bom? Segundo passo, divide-se a massa do átomo obtido no passo 1 pelo valor de sua massa atômica. Então, a massa em porcentagem que você obteve de cada um dos átomos divide-se esse valor pelo respectivo número atômico deste átomo que você está analisando. Terceiro passo é ótimo, né? Terceiro passo, dos resultados obtidos no passo 2, utiliza-se o menor deles para dividir todos os demais resultados. Observação, se foi obtido valores inteiros para cada átomo, o próximo passo não deve ser realizado. Luciano, então deixa eu ver se eu entendi. Eu vou pegar a massa, dada em porcentagem, e dividir pela massa atômica do átomo analisado. Perfeito. Se o resultado for um número inteiro, todos os resultados forem números inteiros, acabou aqui. Esses valores serão os responsáveis por compor a fórmula mínima da sua molécula, tá bom? Agora, caso você tenha pelo menos um dos resultados decimais, é preciso fazer o passo 4. Caso exista algum valor decimal, deve-se multiplicar este valor pelo menor número inteiro, logicamente menor número inteiro, começando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante, de modo a se obter como resultado o número, para se obter como resultado um número inteiro. Todos os outros valores obtidos no passo 3 devem ser multiplicados por este mesmo número. Caso você multiplique um número que deu decimal por um valor 4, vamos supor, somente exemplo, todos os demais átomos a serem analisados, você vai ter que pegar e multiplicar o resultado obtido anteriormente por 4 também. Luciano, vamos colocar isso em prática? Bora, vem cá comigo. Saca só. Vai, slide. Dá uma olhadinha aqui. Ó. Fórmula percentual ou porcentual do ácido ascórbico, conhecido como vitamina C. No caso, você tem a constituição do ácido ascórbico por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Porcentagem de carbono 40,9, hidrogênio 4,55 e oxigênio 54,6. Você o que eu faço? Imagina o seguinte, que você tenha, a fórmula mínima é o que a gente vai dar uma olhadinha agora, a gente vai descobrir ela. Imagina o seguinte, que em um saquinho contendo 100 gramas de ácido ascórbico ou vitamina, 100 gramas de vitamina C. Quantos gramas vai ser de carbono? Uai, Luciano, 40,9 gramas. Lembrando, por isso que nós fazemos o quê? A análise em 100 gramas de substância. Então, o que nós temos? Em uma amostra de 100 gramas desta molécula, 40,9 gramas é de carbono, 4,55 gramas é de hidrogênio e 54,6 gramas é de oxigênio. Essa é a análise que vai ser feita. Dá uma olhadinha aqui. Ó. Lembra o segundo passo? Que nós dividimos o seguinte, a massa em gramas, obtida aqui da porcentagem do átomo a ser analisado, pela massa deste átomo, não é isso? Opa, então vai ser 40,9, vai ser a grama, a massa, advinda daqui da porcentagem dividido pela massa atômica do carbono, não é isso? Maravilhoso. Resultado 3,45. É feito essa análise para os outros elementos também. Elementos eixo constituintes da molécula, lógico. No caso, hidrogênio e oxigênio. 4,55 é a massa que veio da porcentagem dividido por 1. Lembrando que 1 é a massa atômica do hidrogênio, que vai dar 4,55. Já de oxigênio, nós temos 54,6 gramas que veio da porcentagem, analisando, fazendo análise que em uma amostra de 100 gramas de vitamina C, 54,6 gramas é de oxigênio.
Pega-se este valor de massa e divide pela massa atômica do oxigênio, logicamente. Massa atômica do oxigênio esta 16, obtendo-se como resultado 3,41. Opa, Luciano, deu o resultado inteiro? Não, não deu o resultado inteiro. O que nós fazemos? Pegamos o menor número fracionário, o menor número fracionário, e divide todos os demais elementos por esse valor. Qual é o menor número que nós temos aqui? Opa, deu empate. Tanto o carbono quanto o resultado obtido pelo carbono quanto o obtido pelo oxigênio deu o mesmo valor, 3,41. Sendo que o 4,55 não entrou? Porque ele é o maior número dos três. A questão é, se existisse um quarto valor, este sendo menor ainda, você pegaria ele, tá bom? Então, do resultado obtido neste ponto, você pega o menor e divide todos os demais por ele, tá certo? Obtendo como resultado o quê? Valores teoricamente inteiros. Ah, Luciano, mas então, não deu inteiro. Deu 1, 1 e 1,33. Agora nós vamos para o nosso próximo passo. Caso nós tivéssemos obtido os números inteiros aqui, acabou o nosso trabalho, digamos assim. Estes valores serão aqueles que você vai associar ao número de carbono, hidrogênio e oxigênio, ou, logicamente, se tiverem átomos distintos destes, vai ser o número relacionado aos constituintes da molécula que você está fazendo. Nesse caso aqui, nós tivemos aqui carbono, hidrogênio e oxigênio, e o hidrogênio tem um valor fracionário, não é isso? O que eu faço? Eu vou pegar este valor e multiplicar pelo menor número inteiro, desde que o resultado me dê um número inteiro também. Luciano, então vamos lá. Se eu multiplicar esse aqui por 1, vai adiantar alguma coisa? Não, eu vou chegar no mesmo ponto. Se eu multiplicar por 2, vai dar 2,66, não adiantou. Se eu multiplicar por 3, Luciano, vai dar 3,99. A gente pode arredondar isso para 4, não é verdade? Maravilhoso, obtive um número inteiro. Você não pegou e multiplicou por 3? Todos os outros átomos a serem analisados terão que ser multiplicados por 3 também. Olha só, e o que eu faço agora? Chuta para o gol que o gol é seu. O que nós temos? Como resultado, nós temos que, para a fórmula mínima, nós temos a composição do ácido ascórbico contendo 3 átomos de carbono, 4 de hidrogênio e 3 de oxigênio. Luciano, só isso, meu guerreiro e minha guerreira. Próximo slide. Luciano, eu quero um trem mais desafiador. O que eu posso fazer? Faço. Vamos converter agora a fórmula percentual em molecular. Lembrando que anteriormente nós estávamos fazendo a conversão de fórmula percentual em mínima. Agora é fórmula percentual em molecular. Então vem cá, o que eu faço? Deve-se fazer todas as etapas descritas anteriormente até se obter a fórmula mínima. E então, o que a gente faz? Divide-se os valores em grama por mol da massa molecular pela massa da fórmula mínima para se obter o fator de conversão. Você não vai ser importante esse fator de conversão? Sim. Ao se obter esse valor de conversão, multiplica-se os valores da fórmula mínima por este fator. Não é isso? Vem cá que na prática fica um pouco mais fácil. Dá uma olhadinha aqui. Ó. Fórmula percentual do ácido ascórbico, C 40,9%, H 4,55%, oxigênio 54,6%. Do ácido ascórbico, vitamina C, a fórmula mínima, nós já vimos isso nos slides anteriores, C3H4O3. Luciano, mas eu não quero fórmula mínima, eu quero fórmula molecular. Perfeito, mas vem cá comigo. Para se obter a fórmula molecular, nós precisamos da fórmula mínima também. Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. A massa molecular do ácido ascórbico, tá bom? É 176 gramas por mol. E a massa mínima, a massa da fórmula mínima é 88,88 gramas por mol. Luciano, como é que você achou esse 88 gramas por mol? Simples. A fórmula mínima não é C3H4O3? Uai, Luciano. Isso aqui refere-se o quê? Que essa fórmula mínima é composta por 3 átomos de carbono, 4 átomos de hidrogênio e 3 átomos de oxigênio, não é verdade? Sim, é verdade! Usando o incrível poder matemático, lembrando que estes valores em vermelho são as massas atômicas, 12 carbono, 1 hidrogênio, 16 oxigênio, tá bom? Fazendo a multiplicação desses valores, nós temos como resultado estes, e uma vez que a fórmula mínima é o acúmulo destes átomos, nós temos que o resultado da massa da fórmula mínima é justamente o somatório destes valores aqui, que vai dar 88 gramas por mol. Por isso que nós chegamos neste valor. O que nós temos aqui é o seguinte, pessoal. Nós temos a massa molecular do ácido ascórbico e a massa da fórmula mínima do ácido ascórbico, não é isso? Isso! O que nós temos então? Faz aquele passo que está descrito anteriormente. Você vai pegar a massa molecular do ácido ascórbico ou da molécula a ser analisada e vai dividir este valor
pela fórmula mínima, pelo valor de massa da fórmula mínima. Resultado este, neste caso, que logicamente 176 dividido por 88, de vez em quando está certo as nossas contas, dá 2, não é isso? Maravilhoso. O que eu faço agora? A fórmula molecular, que é o que nós queremos, nada mais é que a fórmula mínima vezes o fator de conversão. Opa, mas eu já tenho a fórmula mínima. Sim, eu sei, C3H4O3 vezes 2, que é o fator de conversão, nós chegamos então na nossa fórmula molecular, C6H8O6. Luciano, tem algum jeito mais fácil? Cara, por sorte nós temos sim um jeito mais fácil. Dá uma olhadinha aqui, outra maneira de se fazer isso. Obtém-se qual a massa do átomo na molécula, dos átomos individuais, logicamente, tá bom? E o valor obtido divide-se pela massa atômica do átomo em análise. Dá uma olhadinha aqui. Imagina que ele tenha te dado, logicamente, a composição percentual e te deu qual que é a massa molecular, a massa da molécula do ácido ascórbico, tá certo? Então a questão aqui é o seguinte, 176, que é a massa da molécula do ácido ascórbico, 176 vale 100%. E foi falado no exercício que a porcentagem em massa de carbono é 40,9. Opa! Se em 176 eu tenho 100% da massa da minha molécula, e foi dito que todos os átomos de carbono contribuem com 40,9%, quais que são esses átomos de carbono? X. Multiplicando cruzado, você tem 6. Está lembrando anteriormente que a gente fez algo parecido? Se não, dá uma olhadinha no vídeo postado na primeira parte dessa sequência de vídeos, Fórmulas Moleculares, parte 1, que lá está explicado bonitinho. Então aqui foi obtido 6 átomos de carbono. Faça a mesma análise para os demais elementos. Se 176 equivalem a 100% da massa, 4,55, esses 4,55 vindo do exercício, falando que ele é a porcentagem de hidrogênio. Vai ser responsável por quantos hidrogênios aqui? Fazendo os cálculos, 8. Lembrando, esses cálculos você vai multiplicar cruzado ou em cruz, como preferir. Já no oxigênio, foi dito que ele contribui com 54,6% da massa é de oxigênio. Então, opa, se 176 gramas equivale a 100% da minha molécula, qual que vai ser a quantidade de átomos de carbono que vão existir para contribuir com 54,6% dessa massa? Multiplicando cruzado, você vai ter que é 6. Obtendo assim C6H8O6. Por coincidência, raramente não é coincidência não. Fazendo assim que você tenha o mesmo resultado, que a fórmula molecular anteriormente calculada no slide anterior deu C6H8O6. Então, como preferir? Fazer desta maneira ou desta maneira do slide anterior. Tudo bem? Então, pessoal, ficamos por aqui na nossa segunda parte de fórmulas químicas e nos vemos logo mais na nossa próxima aula. Aquele abraço, tchau!